Há algo acontecendo dentro de você agora que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender. Não é uma falha de caráter, não é uma falha moral e não é, de forma alguma, algo que disciplina ou força de vontade sozinhas possam consertar. O que estou falando é a guerra invisível que impulsiona o vício. E não me refiro apenas às coisas óbvias, o álcool, os comprimidos, o jogo, as drogas. Refiro-me aos vícios mais silenciosos, dos quais raramente se fala. O telefone que você verifica 100 vezes ao dia, a comida que você come mesmo sem fome, as discussões que você provoca só para sentir algo, o trabalho atrás do qual você se esconde para nunca ter que desacelerar e ficar consigo mesmo. Tudo isso, cada padrão ao qual você continua voltando, mesmo quando sabe que está te machucando, mesmo quando você prometeu a si mesmo 1000 vezes que desta vez seria diferente. Tudo isso segue o mesmo padrão. E, uma vez que você entende esse padrão, algo muda. Meu nome não importa. O que importa é esta ideia, esta estrutura, esta verdade, que um psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung identificou há quase um século. Uma verdade tão poderosa que ainda está na base de alguns dos programas de recuperação de vícios mais eficazes do mundo hoje. Jung não era apenas um cara inteligente com uma barba longa e teorias complicadas. Ele era um homem que se sentou diante de milhares de pessoas quebradas e fez a única pergunta que ninguém mais estava fazendo. Não a que você é viciado, mas por quê? Não que mau hábito você está tentando quebrar, mas de que dor você tem fugido e por quanto tempo. A resposta que ele encontrou foi desconfortável. Ainda é desconfortável hoje, mas verdades desconfortáveis são as únicas que valem a pena conhecer. Então, fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir não é uma solução rápida. Não é um plano de 10 passos. É algo mais profundo, um mapa, uma maneira de se ver de forma diferente, talvez pela primeira vez. E quando você se vê de forma diferente, tudo mais começa a mudar. Deixe-me pintar um quadro para você. É uma terça-feira à noite. Você teve um dia difícil. Talvez o trânsito estivesse brutal no caminho para casa. Talvez seu chefe tenha dito algo desdenhoso em uma reunião. Talvez você tenha rolado o feed das redes sociais e sentido aquela dor oca de ver a vida de outras pessoas parecer muito mais brilhante que a sua. Você está sentado no seu sofá e há uma atração. Você pode senti-la em algum lugar entre o peito e o estômago. Um puxão gravitacional silencioso em direção a algo. Talvez seja a geladeira. Talvez seja a garrafa no balcão. Talvez seja o aplicativo que você prometeu a si mesmo, que deletaria. Você resiste por 1 minuto, talvez 2. Então, quase sem decidir, você cede. E por um tempo, a dor se acalma. Todos nós já passamos por isso, cada um de nós. As formas são diferentes, mas o sentimento é o mesmo. E aqui está o que a maioria das pessoas faz naquele momento. Elas chamam de fraqueza, chamam de preguiça. Elas se culpam por isso, fazem uma nova promessa e esperam pela próxima terça-feira à noite. Mas Carl Jung teria olhado para aquele momento de forma muito diferente. Ele teria se inclinado e dito: preste atenção, porque algo importante acabou de acontecer. Não algo vergonhoso, mas algo significativo. Jung acreditava que cada compulsão, cada desejo intenso, cada comportamento repetitivo que o puxa de volta está, na verdade, carregando uma mensagem. Não é um inimigo, é um mensageiro. E como qualquer mensageiro, ele continua aparecendo até que você esteja pronto para ouvir o que ele tem a dizer. A questão nunca é apenas o que você está desejando. A questão é o que o desejo representa. Que necessidade ele está substituindo? Que sentimento ele está tentando criar ou prevenir? Essa reformulação parece simples, mas muda tudo. Porque quando você vê seu desejo como um problema a ser eliminado, você entra em guerra consigo mesmo, e essa é uma guerra que você perderá todas as vezes. O desejo vem de dentro de você. Você não pode amputar seu próprio desejo sem cortar algo essencial. Mas quando você vê seu desejo como um sinal, você para de lutar e começa a ouvir. Para entender o modelo de vício de Jung, você precisa entender uma de suas ideias mais poderosas. Ele a chamou de sombra. A sombra não é um conceito assustador. Não é algum monstro sombrio à espreita dentro de você. É, na verdade, algo muito mais comum e, de certa forma, muito mais profundo. Desde que você era uma criança pequena, você começou a aprender quais partes de si mesmo eram aceitáveis e quais não eram. Talvez lhe disseram que a raiva era ruim, então você aprendeu a engoli-la. Talvez você tenha aprendido que precisar das pessoas o tornava fraco, então você começou a fingir que não precisava de ninguém.
Talvez você tenha sido tão elogiado por ser inteligente que você enterrou as partes de você que eram incertas, confusas ou com medo de falhar. Ao longo de anos e décadas, todas essas partes enterradas acumularam-se no que Jung chamou de sombra. É o porão psicológico, o lugar onde você guarda tudo, que você decidiu ser muito perigoso, muito embaraçoso ou muito inaceitável para trazer à luz. Agora, aqui está o ponto crucial. Só porque algo está no porão, não significa que desaparece. Na verdade, o oposto acontece. Quanto mais você o ignora, mais forte ele se torna. Quanto mais você o nega, mais alto ele grita. E, eventualmente, ele começa a encontrar maneiras de se expressar para as quais você não se inscreveu. É aí que o vício entra em cena. Jung fez uma observação surpreendente. Ele disse que por trás de cada vício, se você olhar de perto o suficiente, você encontrará um pedaço da sombra tentando vir à tona. A pessoa que bebe todas as noites pode estar afogando uma dor que nunca lhe foi permitido expressar. A pessoa que não consegue parar de trabalhar pode estar fugindo de um medo de inutilidade que nunca examinou. A pessoa que busca constantemente novos relacionamentos românticos pode estar tentando preencher um vazio que foi esculpido na infância, muito antes de entenderem como o amor deveria ser. O comportamento não é a raiz. O comportamento é o galho. Se você continuar cortando o galho sem tocar na raiz, ele voltará a crescer todas as vezes. É por isso que tantas pessoas largam um vício apenas para adquirir um novo. Elas abordam o comportamento sem nunca abordar a origem. E a sombra, ainda não examinada, ainda faminta, simplesmente encontra outra saída. Jung escreveu que as pessoas farão quase tudo, em vez de enfrentar a própria alma. Ele quis dizer isso literalmente. A evitação da dor interior é uma das forças mais poderosas na psicologia humana, e o vício é uma das suas expressões mais criativas. Aqui está algo que pode ser difícil de ouvir, mas prometo que é, na verdade, uma boa notícia. A força de vontade não é a resposta. Eu sei que isso vai contra tudo o que provavelmente lhe disseram. Vivemos numa cultura que adora a disciplina. Temos campos de treino e desafios de 30 dias. E cartazes motivacionais que nos dizem para apenas nos esforçarmos mais, querermos mais, sermos mais duros. E quando falhamos, assumimos que o problema é que não nos esforçamos o suficiente. Mas essa história está errada há muito tempo. A força de vontade é um recurso finito. Isso foi demonstrado em pesquisas, mas, honestamente, você já sabe disso pela sua própria vida. Pense em quando seus desejos são mais difíceis de resistir. Não é quando você está descansado, nutrido e em paz. É quando você está exausto, estressado, sobrecarregado ou emocionalmente esgotado. É depois de um dia difícil, é tarde da noite, é quando alguém que você ama o decepciona. É quando você se sente invisível. É aí que a sombra é mais alta, e é aí que a força de vontade está mais vazia. Tentar vencer um vício apenas com força de vontade é como tentar esvaziar o oceano com um balde. Você pode fazer algum progresso num bom dia, mas o oceano ainda está lá, e num dia ruim, ele inunda tudo de novo. Jung entendeu isso. Ele não descartou a disciplina ou a responsabilidade pessoal, mas sabia que a transformação genuína exigia algo mais profundo do que a garra. Exigia compreensão. Ele usou uma metáfora interessante. Descreveu a mente inconsciente como um vasto rio subterrâneo. Sua vontade consciente, suas escolhas e intenções deliberadas são como uma pessoa parada na margem do rio tentando redirecionar a corrente com as mãos. Você pode empurrar e se esforçar o quanto quiser, mas o rio não se importa. Ele é maior que você. Ele flui há mais tempo do que você está vivo. A única maneira de trabalhar com o rio é entendê-lo, mapeá-lo, saber de onde ele vem e para onde quer ir. É isso que é o trabalho da sombra, é mapear o rio subterrâneo do seu próprio inconsciente, para que você pare de se surpreender toda vez que a corrente o puxa para algum lugar que você não planejou ir. Então, se a força de vontade não é suficiente, e se o desejo é na verdade o mensageiro, o que você realmente faz no momento em que o impulso aparece? Jung tinha uma prática que ele recomendava, ele a chamava de imaginação ativa. Mas em linguagem simples, é realmente apenas a arte de perceber. Veja como funciona na vida real. Da próxima vez que sentir um desejo, um impulso, uma urgência em direção a qualquer comportamento habitual, em vez de ceder imediatamente ou de se agarrar com força a ele, tente algo diferente. Pause apenas por um momento. 10 segundos são suficientes para começar nessa pausa, ficar curioso, não julgador, não autocrítico, apenas curioso. Pergunte a si mesmo, o que exatamente estou sentindo agora? Não o que eu quero, mas o que estou sentindo. Onde sinto isso no meu corpo? É no meu peito, no meu estômago, na minha garganta.
Então vá a um nível mais fundo, o que está por baixo desse sentimento. Se você imaginar o desejo como uma porta, a que cômodo ele leva? Se você atravessasse, o que encontraria do outro lado? Às vezes a resposta é óbvia. Você está estressado e o desejo está oferecendo alívio. Você está solitário e o desejo está oferecendo algum tipo de conexão. Você está entediado e o desejo está oferecendo estimulação. Mas às vezes a resposta o surpreende. Às vezes o desejo remete a algo muito mais antigo. Uma memória, uma ferida, uma crença sobre si mesmo que você adquiriu há tanto tempo que você parou de questionar se era sequer verdade. O objetivo não é ter uma revelação em 30 segundos. O objetivo é criar uma pequena lacuna, uma minúscula janela de espaço entre o gatilho e o comportamento. Porque nesse espaço, você não está mais no piloto automático. Você está escolhendo. Jung também tinha um termo para isso. Ele chamava de tornar o inconsciente consciente. E ele acreditava que era o ato mais transformador que um ser humano poderia realizar. Porque você não pode mudar o que não pode ver. Mas uma vez que você pode vê-lo, uma vez que você pode nomeá-lo e trazê-lo à luz, seu poder sobre você começa a mudar. Isso não é mágica, não é uma solução única. É uma prática, como ir à academia, exceto que, em vez de construir músculos, você está construindo autoconsciência. E assim como na academia, os ganhos são lentos no início, quase invisíveis. Mas com o tempo, eles se acumulam em algo que você não teria acreditado ser possível no começo. Deixe-me compartilhar algo que pode parecer estranho ao princípio. Seu desejo te ama. Eu sei, tenha paciência comigo. A parte de você que busca uma bebida no final de um dia brutal não está tentando te destruir, está tentando te ajudar. Ela aprendeu em algum momento que essa ação específica cria alívio, por mais temporário que seja. Ela está fazendo a única coisa que sabe fazer com a dor que você carrega. A própria adição não é o problema. A adição é uma tentativa de solução para um problema que você ainda não encontrou outra forma de abordar. Essa distinção é importante por causa do que significa para a cura. Se o seu desejo é uma tentativa de solução, então o caminho a seguir não é destruí-lo. É encontrar uma solução melhor, uma que realmente funcione, uma que não lhe custe tanto. Jung observou algo fascinante nas pessoas com quem trabalhou que superaram o vício com sucesso. Elas não simplesmente pararam de fazer uma coisa, elas a substituíram. Elas encontraram algo que atendia a mesma necessidade subjacente, mas de uma forma que as edificava, em vez de as derrubar. A pessoa que bebia para entorpecer a solidão começou a encontrar conexão humana genuína. A pessoa que estava trabalhando obsessivamente para fugir de um sentimento de inutilidade começou a fazer o trabalho interior para realmente questionar essa crença. A pessoa que usava substâncias para se sentir viva começou a encontrar experiências que faziam a vida parecer valer a pena ser vivida. A forma da solução mudou, mas a fome subjacente, a fome por conexão, por valor, por vitalidade, por paz, essa fome estava finalmente sendo honrada, em vez de apenas sedada. É assim que se parece fazer o trabalho real. E começa com uma pergunta simples, honesta, às vezes aterrorizante. O que eu realmente preciso agora? Não o que eu quero, não o que eu habitualmente busco, o que eu realmente preciso, no nível mais profundo. E há uma maneira de me dar isso que não exija que eu pague com a minha saúde, meus relacionamentos ou minha integridade. Quero ser honesto com você sobre algo. Este caminho não é fácil. Olhar para sua sombra exige coragem. Sentar com o desconforto sem imediatamente anestesiá-lo exige prática. E fazer as perguntas profundas, aquelas sobre do que você realmente está fugindo e o que você realmente precisa. Essas perguntas podem ser desconfortáveis de maneiras que parecem insuportáveis no início. A maioria das pessoas para aqui. Elas vislumbram o que está no porão e batem a porta e voltam ao padrão familiar. Não porque sejam fracos, mas porque o que vem parece muito avassalador, muito vergonhoso ou muito triste para enfrentar sem apoio. Tudo bem, isso é humano. Mas quero que você saiba algo sobre coragem que muitas vezes se perde na obsessão da nossa cultura pela dureza. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a disposição de seguir em frente apesar do medo. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Você não precisa arrombar a porta da sua sombra em uma única sessão. Você pode abri-la apenas uma fresta. Você pode sentar com um sentimento desconfortável por 30 segundos antes de agir sobre o desejo. Você pode fazer apenas uma pergunta honesta antes de buscar a fuga familiar. E toda vez que você faz isso, toda vez que você dá um pequeno passo em direção à verdade da sua própria experiência, você está recuperando algo.
Você está recuperando um pequeno pedaço de si mesmo que o vício tem tomado emprestado sem a sua permissão. Jung tinha uma frase para este processo. Ele chamou de individuação. O longo, lento, muitas vezes doloroso e, em última análise, belo processo de se tornar plenamente você mesmo. Não o eu que sua família queria, não o eu que sua cultura aprovava, mas seu eu verdadeiro. A coisa toda, sombra incluída. Ele acreditava que esta era a tarefa central de uma vida humana. Não ser confortável, não ser bem-sucedido da maneira que o mundo mede o sucesso, mas tornar-se genuinamente, profundamente, autenticamente você mesmo. E aqui está o paradoxo que reside no cerne desse trabalho. As partes das quais você mais se envergonha, o material sombrio que você tem escondido até de si mesmo, essas são frequentemente as partes que carregam mais energia, mais vitalidade, o maior poder criativo. A pessoa que enterrou sua raiva pode descobrir, quando finalmente a reconhece, que ela se transforma em assertividade, em paixão, em um impulso que não sabia que tinha. A pessoa que enterrou sua tristeza pode descobrir, quando finalmente a confronta, que ela se abre para uma empatia e uma profundidade de sentimento que se torna um dos seus maiores dons. A sombra não é apenas a sua escuridão, é também a sua vida não vivida. Há mais um passo neste processo, e é aqui que as coisas ficam verdadeiramente emocionantes. Depois de ter aprendido a notar os seus desejos em vez de ser dominado por eles, e depois de ter começado a perguntar para onde eles realmente apontam, você tem acesso a algo notável. Você tem acesso à energia. Pense nisso desta forma. Um desejo não é apenas um fenômeno psicológico, é também uma explosão de ativação fisiológica. O seu sistema nervoso acende-se, a sua atenção aguça-se, o seu corpo prepara-se para se mover. Essa ativação é poder bruto e não formado, à espera de ser direcionado para algum lugar. A maioria das pessoas direciona esse poder diretamente para o comportamento viciante, o que o dissipa rapidamente e as deixa esgotadas. Mas e se você o redirecionasse? Isto é o que Jung chamou de processo alquímico. Pegar na matéria-prima das suas experiências mais difíceis, a vergonha, o anseio, a fome, a inquietação, e usá-la como combustível para algo gerador. Em termos práticos, isto significa construir o que se poderia chamar de rituais de substituição. Não apenas remover o comportamento antigo, mas substituí-lo por algo que use a mesma energia numa direção diferente. Se você sempre pega no seu telefone quando a ansiedade ataca, tente usar esse mesmo pico de energia inquieta para fazer uma caminhada rápida de 5 minutos. A ativação é expressa, o sistema nervoso acalma-se e você não alimentou o padrão antigo. Se você procura comida quando está emocionalmente sobrecarregado, tente pegar num diário e escrever a única coisa verdadeira que você mais reluta em dizer. A pressão emocional é expressa em vez de engolida, e com o tempo, a necessidade de engoli-la com comida começa a diminuir. Se você bebe para descontrair depois do trabalho, tente construir um ritual de transição que realmente funcione. Um treino, um duche quente, 10 minutos sentado lá fora sem ecrãs. Dê ao seu sistema nervoso um verdadeiro pouso, não apenas um atalho químico. O objetivo não é aguentar o desejo com força de vontade, é redirecionar a energia do desejo para algo que o sirva. Com o tempo, os novos rituais começam a trazer as suas próprias recompensas. Eles começam a parecer um verdadeiro presente para si mesmo, em vez de uma privação, e os padrões antigos começam a perder o controle. Não porque você os forçou à submissão, mas porque você gradualmente parou de precisar tanto deles. Aqui está algo que não é suficientemente falado em conversas sobre vício. A sua identidade importa enormemente. Se você se vê como um viciado, como alguém que está quebrado, como alguém que não consegue controlar-se, essa história molda cada escolha que você faz. Filtra como você interpreta cada revés, limita o que você acredita ser possível para você. Jung entendeu que os seres humanos são criaturas que criam histórias. Nós não apenas temos experiências, organizamos nossas experiências em narrativas e vivemos dentro dessas narrativas como se fossem a realidade. A história que você está contando sobre si mesmo ou está funcionando para você ou não está. Uma das mudanças mais importantes que acontecem na recuperação genuína, não apenas a abstinência, mas uma verdadeira transformação psicológica é uma mudança de identidade de eu sou alguém que tem este problema para eu sou alguém que está aprendendo a me entender, de eu sou fraco para eu sou curioso, de eu estou quebrado
para eu estou no processo de me tornar inteiro. Essa mudança não é negação, não é pensamento positivo por si só. É reconhecer que a história que você habita determina o futuro que você pode imaginar. E se você não consegue imaginar, você não consegue construir. Jung escreveu que a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Ele quis dizer o quadro completo, não apenas as partes das quais você se orgulha, mas o anseio, o medo, a fome, a sombra. Dizer, este sou eu, estou disposto a trabalhar com tudo isso. Essa aceitação não é resignação, não é dizer o que estou fazendo está bom. É dizer, estou disposto a ver a verdade de onde estou, sem vergonha, sem autopunição, para que eu possa realmente seguir em frente a partir daqui. A vergonha é um dos aliados mais poderosos do vício, porque a vergonha faz você querer se esconder, e o esconderijo é exatamente onde o vício prospera. É na escuridão, no segredo, a parte de si mesmo que você não consegue suportar olhar, que o padrão se fortalece. Traga-o para a luz. Não a luz fluorescente dura do julgamento, mas a luz quente e constante da autoinvestigação honesta e tudo muda. Quero encerrar dizendo algo verdadeiro e talvez inesperado. Isso não termina. A sombra não desaparece depois que você a olha. Os desejos não desaparecem permanentemente depois que você entende de onde vem. O trabalho de se tornar você mesmo não é um projeto com uma linha de chegada. É uma prática para a vida toda. E honestamente, uma vez que você entra nisso, você percebe que isso não é uma limitação. Esse é o ponto. Toda vez que um desejo surge, pelo resto da sua vida, você tem a mesma escolha que sempre teve: alimentar o padrão antigo ou pausar e ouvir. Fugir do desconforto ou virar e encará-lo. Contar a velha história ou escolher uma nova. E toda vez que você escolhe pausar para ouvir, para encará-lo honestamente, você está fazendo algo profundo. Você está escolhendo a si mesmo. Você está dizendo as partes mais assustadas, mais envergonhadas, mais enterradas da sua própria psique. Eu vejo você. Não vou te abandonar. E não vou deixar você controlar minha vida da escuridão. É isso que Jung quis dizer com individuação. Não perfeição, não chegada, mas o processo contínuo, corajoso e profundamente humano de integrar tudo o que você é em uma vida que realmente parece sua. Você não precisa ter tudo resolvido, não precisa ter um histórico perfeito, você só precisa estar disposto a continuar aparecendo, a continuar fazendo as perguntas difíceis. Continue redirecionando a energia dos seus desejos para a vida que você realmente quer, um momento de cada vez, uma pergunta honesta de cada vez, um pequeno ato de coragem de cada vez. É assim que a transformação acontece. Não em um único avanço dramático, mas na acumulação de milhares de pequenos momentos em que você escolheu a consciência em vez da evitação. A verdade em vez do conforto. A si mesmo em vez da fuga familiar. Você já começou por estar aqui, por ficar até o fim, por estar disposto a ouvir algo desconfortável na esperança de que isso possa te libertar. Essa disposição não é pequena, é na verdade tudo. Porque a liberdade que você procura sempre esteve lá, bem do outro lado da própria coisa que você mais temeu enfrentar. E você está mais perto dela agora do que jamais esteve antes.